Oi amigos, tudo bom? Bom estar aqui pela primeira vez, não esquece, deixa seu like, se inscreve no canal, vem fazer parte da família Parcialmente Cientista. E bom, fiquei muito feliz com a repercussão do primeiro vídeo, dessa minha volta. Eu amei vocês comentando e brigando entre si sobre essa menina é Nutella, ela nunca aparece, ela só aparece nas vitórias do Santos. Não, pô, ela já passou por muito isso, não, blá, 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 blá. Várias pessoas falando, pô, mas você já falou que vai e volta tem 300 vezes. Então sim, eu sou uma pessoa um pouco inconstante neste canal, mas eu acho que dessa vez aqui eu realmente tô com muita vontade de voltar, porque eu quero expandir um pouco mais pra gente falar além de Santos. E hoje é um vídeo um pouco além de Santos, não tão além de Santos. Vamos falar sobre Neymar. Vocês, dentro dos comentários que vocês fizeram, acho que grande parte dos comentários foi exatamente pra saber a minha opinião. Vocês sabem muito bem que esse canal vai ser sempre não, né? Sempre é muito duro, mas é um canal extremamente a favor do Neymar, a favor da pessoa Neymar como história representando, né? Tô falando aqui da pessoa Neymar como jogador, tá? Acho que a gente tem que falar também, conseguir delimitar. É claro que tem horas que essa pessoa extra também impacta no que acontece dentro de campo, impacta na performance dele, mas eu quero falar com vocês sobre o que eu acho sobre se Neymar, se trazer Neymar ou não foi um erro, e até muito baseado num vídeo do Lucas Musetti, que ele trouxe os 3 pontos, né, que mais chamou a atenção dele de desgaste com a relação do Santos, e se hoje, né, depois da declaração contra o Fluminense, da questão do Fluminense e tudo, se hoje a gente chegou em um momento que é o maior desgaste entre a torcida do Santos e o Neymar. Então é isso que a gente vai debater neste vídeo. Primeiro, cara, eu acho que assim, tá chegando um momento de equilíbrio e que não pelo jogador Neymar e não pelo tudo que ele já fez, mas pela inconstância dele, muito voltado ao departamento médico, de um equilíbrio entre o que o Santos precisa do Neymar e o que o Neymar precisa do Santos. É claro que assim, pô, o Neymar pode jogar em qualquer time, não sei, né? A gente pode trazer a declaração da própria Leila aqui, mas assim, de fato, você pensa, será mesmo? A própria Leila, né? Tô falando da Leila Pereira, presidente do Palmeiras, que falou que ele não levaria pro time do Palmeiras um jogador lesionado. Tô aqui querendo dar exemplo de Palmeiras, Deus me livre, mas assim, eu tô acompanhando neste momento a Copa do Mundo. Se você não ainda, porque assim, é incrível a gente conseguir ver a Copa do Mundo deste... Cara, é tipo, hoje tem 4 jogos, amanhã tem 4 jogos, tá sendo muito legal, até porque é assistir há vários jogos que a gente não tem a possibilidade de perder, o que é excelente pro torcedor do Santos, mas a gente consegue ver como o Campeonato Brasileiro ainda é muito forte. Claro que eu não desejo que nenhum time brasileiro ganhe, mas eu desejo bons jogos, principalmente a Fluminense, a Botafogo, times que realmente possam mostrar que o Campeonato Brasileiro não é qualquer coisa, assim. Como eu disse, alguns times, não vou desejar aqui pro Palmeiras nenhum jogo bom, e até que hoje fez um jogo muito bom contra o Al-Ahly. Então, o ponto que eu quero trazer pra vocês é: o Neymar também precisa do Santos nesse momento. Não é qualquer time que vai olhar o histórico dele de lesão e o preço que ele vale pra que realmente dê essa cartada e queira ele. O Neymar cada vez mais precisa de alguém com muito mais carinho do que razão, e é isso que o Santos representa. E até dentro do vídeo do Lucas, ele falou, teve uma hora que o PVC, era o Lucas que fez uma entrada no UOL, era o PVC, o Hernan, e ele até trouxe, né, o PVC trouxe, pô, o Messi vai fazer 38 anos daqui a 5 dias, o Cristiano Ronaldo com seus 40 anos. Hoje, né, o corpo do Neymar, a performance do Neymar é muito diferente o que ele aguenta, a gente falando de um jogador de... Neymar de 92, de 35 anos. Opa, 92 de 34. 33. 36, hahaha. De um jogador de 33 anos. O Neymar tem um corpo muito abaixo hoje de rendimento comparando. Nossa, Isabel, você tá comparando esses dois? Tô, porque se a gente pega um cara no Barcelona anos atrás, a gente tava falando de pessoas que, pô, se não fosse, né, o Neymar jogando com os 2 melhores do mundo ao mesmo tempo, ele poderia ter sido bola de ouro. Então, a gente sabe que é uma performance que vem em decadência. E eu acho que dentro dos 3 temas que o Lucas trouxe, ele fala que os 3 maiores momentos de desgaste foram ele fora da semi do Corinthians, então que ficou sempre aquela coisa de vai, não vai, ele tá jogando no sufoco, ele tá fazendo tudo por nós, e aí ele entra e dá tudo errado, e tipo, existe uma falha de informações muito grande quando se trata de Neymar e Neymar pai. E aí outro ponto que ele traz é a questão do jogo de mão, foi excelente, né? O famoso vôlei. Do gol de mão que ele fez contra o Botafogo, ficou extremamente, acho que manchada a relação dele por ser algo extremamente infantil diante de um jogo de uma necessidade absurda no Neymar e diante da gente não ter Neymar no último jogo do campeonato, antes da paralisação. De fato que depois a gente olha e deu tudo certo, né? Foi um jogo extremamente sufocante pra quem é santista assistir aquele 3-2. Mas foi um jogo que a gente poderia precisar, e a gente sempre precisa muito do Neymar. O próprio Soteldo agora no Fluminense era um cara que só conseguia jogar um pouco melhor, só conseguia fazer jogos um pouco mais constantes quando tinha o Neymar em campo. Isso quer dizer que o Neymar
Isso quer dizer mais... Pera, calma, deixa eu pensar. Isso quer dizer mais sobre o Soteldo do que sobre o Neymar, porque o cara não pode depender só do Neymar ter campo pra ele jogar. Mas, de todo modo, a gente sabe que é uma relação muito de... É uma relevância, é outra partida, é outra torcida, é outro tudo. Mas a torcida, ela vem sentindo esses desgastes, principalmente, até eu tava no Allianz Parque no jogo contra o Ceará, se eu não me engano. Cara, ele entrou pra, tipo, puf, né, soltar as camisas lá pra vários lugares do estádio. E a torcida, cara, a torcida fez mais festa quando anunciaram o Bom Tempo no início da partida, agradecer Gabriel Bom Tempo, do que quando o Neymar entrou pra fazer puff. Então, assim, eu acho que a torcida, ela já tá num momento de beleza, muito legal, mas a gente pode ou não confiar em você. E aí eu trago esse ponto de confiança, porque muitas das declarações que o Neymar pai faz são muito inconstantes, né? Por mais que, assim, por mais que você tenha um Neymar pai chegando e, pô, ajeitando o CT, mudando o ônibus do Santos, o CT da base, o CT do feminino, é muito impactante tudo que ele faz de questão de reforma, né? O Neymar chegar e falar que depois de mais de 10 anos tá absolutamente tudo igual, é uma tragédia, né? É lamentável que o Neymar fique 10 anos fora e que o Santos esteja na mesma decadência ainda em questão de estrutura. Mas, ao mesmo tempo, que é um Neymar pai que fala que de 0 a 10 o Neymar vai renovar apenas uma nota 7. É um Neymar pai que fala que ele tava nos Estados Unidos. Olha só, gol de quem? Gol do Miami. Oh, shit. Queria que o Porto ganhasse esse jogo. É muito você ver, tipo, que ele tava nos Estados Unidos também pra buscar mais opções. E aí termina, né? Acho que o grande fechamento desse momento de, talvez, momento de mais desgaste do Santos é a declaração do Neymar, vou colocar aqui as palavras do Lucas, sem necessidade alguma, né? O Neymar tá num jogo totalmente comemorativo, totalmente irônico e cheio de memes, né, que a gente pode ser feito dentro desse jogo, né? Acabei de comparar com o Messi com o Cristiano Ronaldo, né? Um ganhando com Portugal, o outro dentro do Mundial e o Santos e o Neymar fazendo um jogo lamentável ali, um jogo comemorativo lamentável, mas é o Neymar chegar e passar para os jornalistas, não querer falar com os jornalistas, porque sabe que vai ser cutucado, e parar ali com o flow e dar uma declaração totalmente desnecessária, não era nem a pergunta que estava sendo feita ali, era muito mais uma pergunta sobre o Mundial, e o Neymar fala que ele quase jogou. Eu não sei se é uma vontade dele de falar, ei, vocês estão aí, mas eu ainda tô sendo desejado, hein, olha, estão me querendo. E aí ele fala que ele quase joga, daí você, torcedor santista, pensa, pô, a gente teria um Neymar e Ganso no Fluminense? Toda uma questão midiática, tudo que a gente já passou em tantos anos, isso seria em outro clube. Então, assim, foi de um desrespeito, porque quando você fala pro Neymar por que você não foi, não é porque eu tô focada no Santos, não é porque realmente eu quero dar meu melhor pro Santos, é porque ele falou que ele está se preparando. E ele está se preparando não necessariamente pro Santos, isso na fala dele. Eu acho que, assim, pra fechar esse vídeo, que obviamente que eu me prolonguei, se eu voltasse atrás, eu acho que o Santos deveria ter trazido ou não. Sim, deveria. Eu não acho que a gente teria nomes hoje que teriam topado o Santos, o próprio Zé Rafael, o próprio Rolester, outros jogadores que chegaram com muita vontade de jogar. O próprio Luan Pérez, eu sei que, né, tem suas questões, mas eu tô falando de jogadores que toparam voltar pro Santos nesse momento. A gente pode olhar a chegada de 2 outros jogadores amanhã, se tudo der certo, né? A gente fala mais sobre Igor Vinícius e também... eu falei grandes jogadores? Eu não sei se eu falei grandes jogadores, mas 2 bons jogadores, talvez bons jogadores. O Arão pode ser classificado em bom jogador. De todo modo, esses jogadores com um pouco mais de peso talvez não topariam tão facilmente vir. O próprio Tiquinho, não sei. Difícil a gente falar se eles topariam ou não vir pro Santos, mas o ponto eu ainda acho que o saldo é positivo, porque eu não acho que o Santos estaria muito melhor se não fosse o Neymar. E eu gosto muito da renovação, porque o Neymar, acima de tudo, não vai ser um jogador que vai querer ter na carteira de trabalho dele mais uma, né? O Santos cair pela segunda vez. De todo modo, se ele continuar não jogando, pra ele é muito simples ele falar que ele não participou, que ele participou de 22% dos jogos, que daí ele não é considerado um jogador que fez parte desse elenco que caiu. Não sei. Eu acho que, assim, existe um brilho no olho se perdendo, sim. Racionalmente, eu ainda manteria, não acho que foi uma decisão ruim do Santos, mas emocionalmente eu acho que começa a se desgastar, sim. É engraçado porque você vê cada vez mais pessoas falando sobre Neymar e menos santistas defendendo o Neymar ou querendo falar sobre isso. E eu me coloco também dentro de toda vez que alguém vai falar sobre o Neymar ou pede minha opinião sobre o Neymar, eu não falo e aqui estou falando pra vocês porque somos amiguinhos. Mas eu acho que é um momento que a gente começa a repensar esse carinho. E talvez seja bom pra que a gente caia novamente na real e ver que de fato o que é grande mesmo é o Santos. Acima de tudo, acima de nenhum jogador vai mudar o patamar desse clube. Deixa eu ver se falta mais alguma coisa, que eu anotei 45 coisas pra falar com vocês. Mas eu acho que é isso. Beijoca, gente. Obrigada pelos comentários. Obrigada por estarem aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Como que eu falei que eu ia terminar os vídeos? Eu vou ver e te aviso. Vi os comentários de vocês. Vi que vocês pediram mais vídeos. Vi os comentários de vocês. Vi que vocês pediram mais vídeos. Vou ver e te aviso.
Beijo, gente.